Patrimônio ameaçado. Período de chuvas traz riscos a casarões históricos em Ouro Preto. O projeto Maternidade e Universidade traz acolhimento às mães estudantes da UFOP. Moradores de Ouro Preto enfrentam problemas na hora de fechar as contas mensais. E mais, saiba como anda o projeto Tarifa Zero na cidade de Mariana. Essas e outras notícias vocês encontram aqui no Pontes, o telejornal laboratório produzido pelos alunos de jornalismo da UFOP. Quais as diferenças entre ser morador ou turista em cidades históricas como Ouro Preto? Você vai acompanhar agora na reportagem sobre periferia e turismo. O intenso fluxo de turistas em Ouro Preto aumenta o custo de vida na cidade. A população reclama que os comerciantes dão mais foco aos turistas do que aos moradores da região. Isso ocasiona um alto custo de vida local. Então eu acho Ouro Preto tudo muito caro. Eu mesmo, a gente só compra aqui o que tem que ser comprado mesmo, porque do contrário não tem jeito não. De acordo com os comerciantes, o alto valor dos produtos se justifica pela demanda no centro histórico da cidade. Para garantir estabilidade e uma justa concorrência, a Associação Comercial de Ouro Preto precifica os valores a fim de evitar a competição desleal. Essa prática busca um equilíbrio entre as empresas. Bom, os preços são extremamente abusivos porque as coisas funcionam em torno de turista e de estudante, né? Os aluguéis, como os aluguéis também são muito altos, você até entende o motivo de certos preços, mas são extremamente abusivos. A gente precisa dos turistas, só que os comerciantes também deviam pensar nos moradores da cidade. Esses dados refletem no grande número de pessoas morando em zonas periféricas da cidade. De acordo com a Associação Comercial, os preços nessas regiões são mais baratos, justamente para atender as pessoas com menor rendimento mensal. Ouro Preto é tudo muito caro. Muito caro. A gente tem o ônus de pagar pelo preço do turismo, né? Porque a gente mora aqui, muitos de nós ganhamos dinheiro com turismo, quer dizer, eu não ganho, né? Mas muita gente ganha dinheiro com turismo, mas também a gente paga os preços que os turistas pagam. Qualquer coisa que você vai comprar na cidade, você tem que pagar essa diferença. Então, Ouro Preto é tudo muito caro. Passagem de ônibus, supermercado, preços aí de bar, restaurante, é tudo caro demais, né? Então, é uma cidade cara. O alto custo da cidade impacta, além dos moradores, aos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo uma pesquisa realizada pelo site Brasil Financeiro, Ouro Preto está entre as 15 cidades mais caras para se morar em Minas Gerais. Por causa do turismo, os preços no comércio, no aluguel e no transporte são inflacionados, o que coloca a cidade em quarto lugar no ranking da pesquisa. São vários tipos de preço dependendo da região que você mora, né? Então, a gente precisa passar pelo centro enquanto estudante, para pegar um ônibus, às vezes quer tomar um café. A questão do aluguel, né? Nem todo mundo mora em república, então você vai achar preços muito caros nas regiões mais centrais e você vai achar preços mais acessíveis em lugares menos acessíveis, digamos assim, em escadarias, alto de morro. Como a gente não vive só nas bordas, a gente tem que passar pelos centros, você vai encarar preços de açougue, de lavanderia, de padaria, né? Você vai ter oscilação de preço muito grande e isso impacta com certeza a vida de um estudante que recebe uma bolsa, né? Com a alta dos preços, os moradores da cidade estão sempre buscando novas alternativas. Sobre este assunto, o economista Ricardo Reis nos deu sua opinião. Um caminho também era uma descentralização do comércio, né, dessa zona comercial ouropretana, é pensar como que a gente pode agora criar um novo distrito comercial na cidade, uma nova área de expansão urbana, porque hoje a cidade ainda é muito concentrada, com a população aqui vivendo, grande parte vivendo na área urbana aqui, e também a parte comercial é muito concentrada. Se a gente não começar hoje, minimamente, a buscar novos caminhos, infelizmente a gente vai continuar pagando, a pessoa, o morador como um todo vai pagar caro. Não vejo um caminho muito diferente. Centenas de pessoas participaram do segundo Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto. Arte, cultura e muita risada. O evento aconteceu na Casa da Ópera entre os dias 27 e 29 de maio. Foram 12 espetáculos infantis, comédias e performances para diferentes públicos, tudo gratuito. Você já ouviu falar no Projeto Manu? Ele tem promovido muitas conquistas para as mães universitárias. Você vai acompanhar agora detalhes sobre essa ação que acontece na UFOP.
Muitas mães universitárias encontram o desafio de maternar e estudar ao mesmo tempo. Foi pensando nas demandas dessas mães que o projeto Maternidade e Universidade surgiu. Criado em 2021 em um contexto pandêmico, o projeto Manu consiste em ações de apoio e acolhimento às mães universitárias da UFOP. Foi uma dificuldade muito grande no sentido de traçar um novo caminho para mim a partir, né, do momento da notícia da gravidez, né? Como que eu ia fazer concurso, como que eu ia contar para minha família, como que eu ia fazer, onde a Sara ia nascer, onde eu ia permanecer em Mariana durante a gestação. Atualmente, o Manu atua em 4 eixos: mídias sociais, que promove ações virtuais de debate e diálogo sobre maternidade nos espaços da vida acadêmica e fora da universidade; os atendimentos individuais, nos quais as mães são ouvidas; os encontros entre mães e formação de rede de apoio, além de pesquisa de levantamento de dados sobre o perfil das mães universitárias da UFOP. E foi aqui, na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a Prace, que saiu a resolução de criação de um projeto que acolhesse e desse apoio às mães da universidade. A iniciativa partiu da assistente social Camélia Pena, ao se sensibilizar com as demandas e dificuldades que as mães universitárias vivenciam. Olha, eu sempre digo que o Manu, ele surge de empatia, né? Ele surge de uma percepção de questões que a assistência estudantil pode e precisava avançar. E aí a demanda delas inicial era referente à assistência estudantil bolsas. Mas no atendimento a conversa acabou indo muito além disso. E aí me chamou a atenção todas as vivências, todos os atravessamentos, as trajetórias, né, que elas me trouxeram, que de alguma forma não são vistas pela universidade. E aí naquele momento eu falei, gente, peraí, tem um público, né, dentro da universidade que tem demandas específicas, que precisa ser ouvido, precisa ter voz, que precisa de ter um olhar diferenciado. E aí a gente não sabia muito por onde começar, não. Mas aí o começo de tudo, o que ele passa? Pela escuta, né? Pela empatia, pela dimensão do apoio e do acolhimento. O Manu, além de estar trazendo um olhar mais sensível, que contemple as mães, ela também está empoderando cada mulher a ter sua vida científica, profissional e ser mãe também, sabe? Porque não tem o porquê dissociar uma coisa de outra. É mais difícil? Mas a gente tem que ter esse olhar que a dedicação de cada uma é importante também no currículo. Recentemente, a maior conquista do projeto Manu foi o acesso dos filhos e filhas das estudantes aos restaurantes universitários. A abertura busca a ampliação da convivência na comunidade universitária e a otimização do tempo das estudantes mães. Então, o direito de acesso ao RU por filhos e filhas de mães estudantes é uma conquista que potencializa a permanência delas na universidade. Ela traz ganhos em termos de rotina, de tempo com os filhos, ganhos financeiros. Ter conquistado o RU fala que a mobilização que a gente tem conseguido fazer em torno das necessidades das mães estudantes é potente. Apesar das adversidades que são encontradas no caminho das mães estudantes, o projeto Maternidade e Universidade nunca deixa faltar apoio e acolhimento. O trabalho deste coletivo estimula mudanças de posturas e possibilita uma busca perene de melhores condições para essas protagonistas conseguirem cuidar de seus filhos junto com o desenvolvimento de sua vida acadêmica. A Casa dos Contos em Ouro Preto recebe exposição sobre saúde mental. O acervo recebeu o título de Memorial da Saúde Mental de Ouro Preto e Região dos Inconfidentes. Ele traz uma linha do tempo com práticas realizadas na Oficina da Lua, espaço terapêutico do Serviço de Saúde Mental de Ouro Preto,
Para os curadores, a iniciativa é um relato de humanização desenvolvido nesse serviço. No próximo bloco, a aluna da UFOP participa de evento pan-americano de taekwondo. E ainda, como o uso do plástico tem afetado nossas vidas. 450 anos de morte. Nessa reportagem, você vai aprofundar no problema que está presente em quase todos os momentos das nossas vidas: o plástico. A cada ano, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos. Desde o copo de café que você toma, até o canudo que usa para beber. Como consequência que temos para os plásticos despejados que causam para o meio ambiente, temos que, se não controlarmos o problema da poluição por plástico nos oceanos, por exemplo, corremos o risco de contaminar toda a cadeia alimentar marinha, desde o fitoplâncton até as baleias. E quando a ciência chega a esse ponto, talvez concluindo que se trata de um problema definitivo, pode ser que será tarde demais. Nós estamos consumindo em excesso, estamos até mesmo consumindo coisas desnecessárias e materiais que, quando são jogados ao meio ambiente, além de levarem muitos anos para se degradar, infelizmente, eles poluem tanto o solo quanto o mar. E a vida marinha está em perigo. Sem a vida marinha, não há vida. Segundo alguns especialistas ambientais, cerca de 1.200 espécies marinhas já tiveram contato e ingeriram em algum momento da vida produtos com plástico, o que muitas vezes pode ser fatal. O canudo de plástico ele representa cerca de 4% de todo o lixo plástico do mundo, e muitos desses canudos vão para o mar. Cerca de 90% das espécies marinhas já ingeriram produtos de plástico em algum momento da sua vida. Nesse momento, você deve estar se perguntando: o que eu posso fazer para diminuir esse consumo de plástico? Lara Alice, estudante de engenharia ambiental da UFOP, destaca que para ser sustentável, não precisa gastar muito dinheiro. Recentemente foi muito falado sobre as tartarugas e os canudos, né, que entram dentro do narizinho delas e atrapalha a respiração, acaba causando a morte, enfim. E esses canudinhos aqui reutilizáveis são de inox. Eu comprei esse kit que veio com o retinho, o tortinho e o limpadorzinho. E eu paguei coisa de R$5. Então, assim, tem gente vendendo muito mais caro. Ó, eu tenho canudos na internet de R$40, de R$20. Mas eu paguei 5 nesses dois. Então, não é caro ser sustentável. Tem também uma outra opção, o copinho de silicone. Ele é retrátil, né? Ele fica bem pequenininho para guardar numa bolsa, ele fica ótimo. Ele é bem econômico de espaço. E a questão, ele abre assim, né? Ele é pequenininho e você pode tomar um café, uma água, sem precisar usar um copinho de plástico descartável. No organismo humano, por exemplo, as substâncias causam diversos danos à saúde, como intoxicações, doenças respiratórias e cardíacas, prejuízos ao sistema nervoso e endócrino e até mesmo tumores cancerígenos. Embora a conscientização sobre o impacto negativo que o plástico pode ter no meio ambiente tenha aumentado nos últimos anos, somente há pouco tempo que as alternativas ecológicas estão ganhando força. Neste caminho, a participação ativa de cada pessoa é importante. Precisamos ter uma mudança de comportamento, precisamos nos importar, precisamos saber quais são os valores das empresas às quais nós consumimos. A Luana Marques é fundadora de uma empresa que já busca valores ambientalmente mais comprometidos. Ela vende ecobags personalizadas feitas de maneira artesanal. Que elas são 100% em algodão, então isso faz com que o tempo de decomposição dela seja bem menor comparado com a sacola plástica. E em média de 5 anos, uma ecobag ela pode estar substituindo o equivalente a mais ou menos 5.000 sacolas plásticas, apenas uma. Além disso, é importante verificar se a produção do que você anda utilizando em casa é feita de plástico reciclável. Para isso, basta procurar o símbolo de reciclagem nas embalagens. Outra dica é separar o lixo em dois, o comum e o reciclável. Assim você garante que os resíduos plásticos sejam encaminhados de maneira correta.
Ainda sobre saúde, baixo índice de vacinação contra o sarampo indica aumento de casos no Brasil. Erradicado em 2016, o sarampo volta a causar a preocupação para a saúde pública brasileira em 2022. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano já foram registrados 9.325 casos da doença. Médicos e especialistas destacam a baixa adesão à vacinação de rotina da tríplice viral como a principal causa do retorno do sarampo. A vacina tríplice viral, a adesão foi um pouco para as crianças acima de 4 anos a menores de 5. As crianças de 6 meses a menores de 4 anos, elas estão com muito pouca procura. Os profissionais de saúde também não estão procurando. Estão batendo muito naquele caso do negacionismo. Com relação à polêmica do Covid, as pessoas estão com o pé muito atrás com relação às vacinas. Visando reduzir a transmissão e o número de casos de sarampo, a Prefeitura de Ouro Preto aderiu à campanha nacional de vacinação. Desde o dia 4 de abril até o dia 24 de junho, crianças entre 6 meses a 5 anos de idade, além de profissionais da saúde e da educação, vão poder tomar a dose do imunizante gratuitamente. Segundo o secretário de Saúde, cerca de 1.200 vacinas foram aplicadas, número inferior à expectativa do município. A cobertura ainda está muito baixa, a gente precisa melhorar muito ainda os nossos números. Então, a gente tem que chegar aí a um público, né, de 6 meses até 4 anos, 11 meses, 29 dias, de aproximadamente 2.500 pessoas. E a gente não chegou ainda a 50% desse público. Aqueles que não conseguiram tomar a vacina no dia D ainda podem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para receber a dose contra o sarampo. A vacinação contra a doença deve ser mantida para a população de 1 a 49 anos de idade e os imunizantes estão disponíveis em todas as UBS da cidade. A Laísa sabe da importância da vacinação, não perdeu tempo e já levou sua filha Letícia, de 3 anos, para se vacinar. Todo mundo sabe historicamente a importância da vacina, né, que graças à vacina várias doenças foram, né, erradicadas aí. Então pode ser que os pais ficaram um pouco sim, inseguros, né? Mas eu acho que eles têm que olhar essa questão, que realmente, até se a gente for comparar os dados do Covid pós-vacina, a gente vê que o número de mortes, né, casos mais graves diminuiu. E assim, eu fico sem entender, né, o porquê que os pais não levam suas crianças para vacinarem, porque a gente sabe que a vacinação é proteção, né, é cuidado com nossos filhos, com nossas crianças. Infelizmente, a Laísa é uma exceção, porque os ouropretanos não estão procurando as unidades básicas de saúde para se vacinar. O sarampo é uma doença que, se não for combatida, pode causar uma epidemia. A mãe de Letícia já fez o seu papel, e hoje sua filha pode se divertir sem se preocupar com esse vírus. O esporte pode mudar vidas. A aluna de Engenharia Urbana da UFOP, Lara Peixoto Moraes, vai representar a Seleção Brasileira Universitária de Taekwondo. O evento pan-americano acontece em outubro na cidade de Mérida, no México. Lara garantiu a vaga nas seletivas internacionais da Confederação Brasileira de Taekwondo. A expectativa da atleta é grande. Os preparativos para este momento acontecem há muito tempo. Para ela, o objetivo é ser campeã. No próximo bloco, você vai ver como tem funcionado o projeto Tarifa Zero em Mariana. E também os desafios dos artistas visuais no município. Anúncios e outdoors promovendo o Tarifa Zero estão espalhados por toda a cidade de Mariana. Mas você sabe o que é o programa e como ele está funcionando? Os moradores de Mariana agora podem andar no transporte público de maneira gratuita. Isso acontece desde fevereiro de 2022, graças ao programa Tarifa Zero. O projeto, que partiu de uma iniciativa do Executivo e foi aprovado pela Câmara dos Vereadores no dia 29 de novembro de 2021, zerou o valor das passagens de ônibus que circulam no município marianense e em seus distritos. Porque projetos igual esses são pensados não apenas para os empresários, a gente tem que pensar nas pessoas de classe baixa também. E esse projeto, no meu ponto de vista, foi implementado aí, abordando em várias famílias também, igual eu vou dizer, baixa renda, estudantes, igual vocês aqui são estudantes, hoje vocês têm um trabalho de escola para poder fazer no bairro Cabanas, você tem aí o ônibus de graça, você vai se deslocar para outro bairro, é de graça, então assim, é uma economia muito grande. Fornecendo transporte grátis, o projeto trouxe economia para o bolso da população. A passagem custava em torno de R$ 3,00 dentro da cidade de Mariana, podendo chegar a valores 4 vezes maiores para os distritos.
Isso daria um montante entre R$ 120 e R$ 140 mensalmente para cada pessoa ir trabalhar na área urbana durante 5 dias úteis na semana. Era muito ruim que a gente pagaria 6%, um cento e buruá que tomar da gente. O meu salário está fechadinho. Por outro lado, para o vereador Marcelo Macedo, que votou contra o programa Tarifa Zero, houve pouco tempo para o planejamento do projeto, já que ele chegou para votação na Câmara no final de 2021, com a proposta de entrar em vigor no início de janeiro deste ano. No meu entendimento, nós deveríamos ter discutido esse projeto melhor. Um projeto que chegou no apagar das luzes do ano de 2020 para ser implantado no dia 1º de janeiro de 2021. Então, eu vi que é um projeto que não tinha sido nada planejado, ele não foi discutido com o Legislativo, nem com a empresa, e como que nós íamos implantar no dia 1º de janeiro. Tanto é que depois da votação, ele foi para ser implantado em 1º de fevereiro. Este pouco tempo de planejamento para o projeto pode ter impulsionado um impacto negativo para os usuários do transporte público no município. Foram registradas diversas queixas, incluindo a de Yasmin, que utiliza este meio de transporte diariamente. Eu acho que os ônibus estão ruins devido à sua infraestrutura, que não são tão boas. Os ônibus não são adaptados para pessoas que possuem necessidades especiais, cadeirantes, idosos. É algo muito difícil de entrar. E também em questão também de ar-condicionado, essas coisas de ventilação mesmo, igual Mariana é uma cidade muito quente. Então eu acho que precisa melhorar essas questões. Como os ônibus estão andando muito cheio, fica um pouco abafado. Mensalmente são investidos cerca de R$ 890 mil pagos diretamente para a empresa de transporte. Atualmente, o programa Tarifa Zero está em fases de teste por 6 meses, sendo possível prorrogar por mais 6. Hoje, no meu entendimento, teria que melhorar a situação do agente de bordo, tinha que ter o agente de bordo, voltar com o agente de bordo, não para poder cobrar passagem, porque o programa é zero. Não, as pessoas não pagam passagem, mas para poder auxiliar um cadeirante que entra dentro do ônibus, auxiliar uma pessoa que mora em distrito, mas que vem fazer compra na cidade, aí leva compra, enfim. Para mim, teria que agregar em um processo licitatório essa questão aí do agente de bordo. O programa Tarifa Zero tem dividido opiniões dos moradores da cidade. Por enquanto, resta esperar o fim do período de teste. Em agosto, através dos números e qualitativos obtidos, vamos saber se o dinheiro público foi bem investido e se o projeto foi realmente eficaz. Conhecida pelas belas igrejas, Mariana também é rica em atividades artísticas, especialmente na pintura. Mas quais os desafios de se fazer artes visuais na cidade? A primeira capital de Minas nasceu no final do século XVII. Nessa época, o barroco era o movimento artístico predominante e ainda hoje influencia os artistas locais. Um desses artistas é o Edney do Carmo, escultor há 38 anos. Para Edney, é importante que os artistas vão atrás do seu público e invistam em divulgação para que seus trabalhos sejam reconhecidos. Não existe melhor frase do que a do nosso célebre companheiro das artes, Milton Nascimento, que todo artista tem de ir aonde o povo está. Já para o presidente da Associação Marianense de Artistas Plásticos, Geraldino Pereira, a cidade precisa de espaços para os artistas mostrarem seu trabalho. Segundo ele, hoje tem poucos lugares para exposição em Mariana. Tem agora o museu, né? De Mariana. Então, um espaço novo que vai abrir. E a gente, antes de fazer exposições na Câmara Municipal, na Casa de Cultura, no SESI, né? Mas não é só de espaço que os artistas precisam. Segundo o Matheus Evangelista, que faz grafite desde 2008, existe um problema de se fazer arte que vai além. É muito difícil fazer arte quando você está com fome, né? É muito difícil fazer arte quando você está com limitações educacionais, é muito difícil fazer arte quando você não consegue ter acesso a bons materiais. Eu acho que o grande limitador, de toda a expressão artística, é a pouca liberdade que uma sociedade não é capaz de prover para todos os seus cidadãos. Mas apesar de tudo,
a arte resiste. Ela é muito importante para o ser humano expressar seus sentimentos e tem um papel essencial na sociedade. Afinal, ela nos toca de um modo que pode ser transformador. E é por meio dela que a gente consegue registrar e contar histórias. Uma vertente das artes visuais é a fotografia. Márcio Eustáquio é fotógrafo há mais de 65 anos e conheceu a fotografia na infância, quando entrou no quarto de revelar fotos de seu pai e ficou maravilhado com o que viu. Para ele, a fotografia é muito mais do que um clique. Fotografar é uma vida. São várias imagens que você tem para depois selecionar as que ficarem mais bonitas. Às vezes você leva um tempo aí de 30 minutos para você ter uma boa imagem. Uma imagem que vai captar o sentimento das pessoas. Em 2021, foi sancionada a Lei Aldir Blanc, que auxiliou financeiramente os artistas durante a pandemia. O Geraldino, que você viu lá no início da reportagem, pôde realizar o evento Arte na Praça com esse auxílio. Para ele, as políticas públicas são essenciais para incentivar o trabalho dos artistas, que são tão importantes para a sociedade. Muita gente usou a arte na pandemia. Quantas pessoas que às vezes nem pintavam, foi lá e cismou que ia pintar alguma coisa. Tantas pessoas que usou, eu vi várias lives, várias pessoas usando a arte como válvula de escape na pandemia, né? Então a arte ela cura também, ela ajuda, ela leva a cultura, ela leva o conhecimento. Então não perde nada em investir em arte. Após 3 anos sem a realização da Julifest, a população de Itabirito se prepara novamente para curtir a tradicional festa. A repórter Letícia Freitas está na cidade e vai trazer mais detalhes para a gente. Oi, Letícia. Olá, Raquel, é isso mesmo. A festa que é uma atração aqui no município, uma grande tradição desde 1991, retorna nesse ano com 6 atrações nacionais já confirmadas e outros 19 artistas locais ainda não divulgados. Parece que tem muita surpresa vindo por aí. Mas quanta coisa boa, hein, Letícia? Conta mais pra gente. Quem são os nomes já confirmados para animar essa festa? Já anota aí. A Prefeitura de Itabirito divulgou os nomes de Isa, Lagum, Barões da Pisadinha, Dudu Nobre, Diego e Vitor Hugo e Denis DJ. Voltamos ao estúdio, é com vocês. Como está a segurança em Mariana após um ano da aprovação da lei que permite o uso de armas de fogo pela Guarda Civil Municipal? Em 2016, foi instituído o projeto de lei para a regulamentação do porte de armas de fogo pela Guarda Municipal de Mariana. A decisão dividia opiniões e, após 4 anos de discussão, a Câmara Municipal da cidade aprovou a lei. O município ele adequou a legislação federal, que permite que as guardas municipais de todo o Brasil hoje elas tenham no seu acervo e utilizem no seu serviço a arma de fogo. Para a Guarda Municipal hoje estar armada, nós tivemos um longo processo de formação, nós tivemos avaliações psicológicas por profissionais credenciados pela Polícia Federal, tivemos curso de armamento e tiro com profissionais também credenciados pela Polícia Federal. Tem uma série de documentações que é encaminhada para a Polícia Federal para que ela faça uma análise da instituição, para ver se a instituição atende os critérios e depois se cada guarda atende aos critérios. Atualmente, existem cerca de 90 guardas armados em operação. Eles utilizam pistolas modelo Taurus TH9 disponibilizadas pela corporação. Desde a implementação, a aplicação do projeto apresentou resultados positivos para a região. A Guarda Municipal já vai fazer quase um ano, trabalha armada, a primeira turma, e nós não tivemos até hoje nenhum disparo, então não houve necessidade de dar nenhum disparo. A prevenção vem em primeiro lugar. Então nós tomamos todas as atitudes necessárias, utilizando de todos os meios para que a gente não utilize a arma de fogo. É por isso que nós também trabalhamos o tempo todo com armas não letais, para evitar exatamente esse tipo de situação. A população sente também a diferença, por quê? Porque a partir do momento que o guarda municipal está armado, ele consegue ir em lugares que antes ele não conseguiria ir. E levar essa segurança, levar uma tranquilidade para as pessoas e automaticamente também aquelas pessoas que estão tentando provocar desordem,
elas também elas se seguram, porque elas sabem que vai estar presente ali um guarda municipal, que ele vai estar armado. O projeto entrou em vigor no ano de 2020, mas a sua atuação foi efetivada apenas em 2021. Hoje, um ano após o exercício com armamento, o projeto divide opiniões entre a população de Mariana. Eu vejo assim uma segurança visual. Eu creio que se os guardas municipais estivessem preparados psicologicamente para portar a arma, é uma boa para estar ajudando mais ainda mais na segurança. Bom, eu acho que a segurança de Mariana é bem deficiente, no sentido de, por mais que tem muito policial e guarda municipal, eu sinto que eles não são preparados o suficiente para lidar com a população. Já presenciei situações de preconceito, abuso de poder, e acho que o armamento só é uma forma de imposição de poder. Até setembro de 2021, a Guarda utilizava armas não letais para as operações. Após a lei ser sancionada, os guardas foram submetidos a treinamentos especiais para portar os armamentos. Ainda não há confirmações se o projeto será definitivo, mas, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, se o município demonstrar a longo prazo que o recurso é dispensável para a segurança, ele poderá ser suspenso. Obras em risco na cidade de Ouro Preto ameaçam moradores e patrimônio histórico da região. A geologia do local pode ser um dos causadores dos incidentes. Conter uma geologia montanhosa, com terreno rochoso e grandes vales, muitas edificações sofrem danos recorrentes. Por conta desse tipo de solo e do relevo acentuado, a população local precisa estar sempre em alerta. Uma maneira bem simples seria evitar as construções nessas áreas de risco. Mas nós sabemos que existe toda uma questão social por trás disso, em que a maioria das pessoas que acabam ocupando esses locais, que nós chamamos são locais de risco geológico, são de baixa renda, devido a toda uma questão histórica. Então é complexo isso, né? Logo após um intenso período de chuva do início de 2022, várias edificações da região entraram em situação de risco. A ouropretana Gersina Lucas, que perdeu sua casa, ainda sofre com falta de assistência e informação. Eles falam que lá era o diário de risco, né? Que já era, só que eu não sabia. O cara passou a casa para mim lá, não sabia que era o diário de risco, não. Aí, em janeiro, começou a chuva, que foi desabamento lá. Não, a prefeitura só me ajuda com o aluguel aqui, com o aluguel social. E a Defesa Civil só me ajudou no dia que eu fui lá fazer o cadastro, que pediu uma cesta só e pronto. Não me ajudou nada mais não. Além das incontáveis vidas que são arruinadas pelas fortes chuvas e da negligência dos órgãos públicos, a cidade de Ouro Preto, considerada patrimônio mundial e reconhecida por sua arquitetura, com vários aspectos barrocos, sofre ainda com o risco de perder várias construções históricas importantes. Com muitos casarões históricos do século XIX, o patrimônio da região recorrentemente é ameaçado. Alguns deles já são tombados. Muitos se mantêm como residências. No dia 13 de janeiro de 2022, um deslizamento no Morro da Forca destruiu o Casarão Baeta. Ele era a primeira construção neocolonial da cidade. E quando a gente parar para pensar em patrimônio, a gente deve pensar não só nessas grandes obras, né, nessas áreas tombadas e tudo mais, mas em toda a constituição da cidade, na questão do pertencimento, da sentimentalidade com relação a esse local. Então, assim, a perda é inestimável, né? Ouro Preto possui uma quantidade significativa de obras em riscos, e alguns lugares já estão condenados pela Defesa Civil, pois oferecem riscos à população local. Mas algumas medidas de segurança já estão sendo realizadas para tentar conter possíveis novos incidentes. No estado de calamidade, igual aconteceu em Ouro Preto esse ano, a Defesa Civil ela realiza a vistoria, né, para constatar se a pessoa pode ou não continuar naquele imóvel. Não podendo, não sendo possível, mesmo que na dúvida, né, a Defesa Civil ela não pode deixar de agir, mesmo que na dúvida, será que a saúde vai deslizar, essa encosta vai descer?
né, a gente faz a remoção dessas pessoas, né? A Defesa Civil ela precisa retornar aos locais para verificar as condições de estabilidade do terreno, se há risco, né, de deslizamento, se as pessoas elas podem retornar para os imóveis. Ficou evidente que a perda histórica de Ouro Preto compreende não só os patrimônios tombados, mas a conexão dos moradores com a região. Então, é necessário que haja mais investimento, cuidado e comoção por parte dos órgãos públicos. O Telejornal Pontes fica por aqui. Obrigada pela audiência. Muita força e saúde. Até mais.